Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 6 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia. Divulgadas regras para a declaração do imposto de renda. Prazo começa na semana que vem. Luciana Colares de Holanda. Este ano, a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Presidente Lula recebe presidente da Espanha. Assina acordos em diversas áreas. E defende que acordo entre Mercosul e a União Europeia traz vantagens para todos. Nós precisamos politicamente, economicamente e geograficamente fazer esse acordo. Nós vamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Investimentos privados do setor automobilístico para os próximos anos já alcança 65 bilhões de reais. E por falar em investimentos, vamos falar de oportunidades de comércio em grupos de países e blocos econômicos, dos quais o Brasil faz parte. Tema da entrevista com o gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, Igor Celeste. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube. A Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, está lançando estudos sobre oportunidades de comércio em grupos de países e blocos econômicos, dos quais o Brasil faz parte. No ano em que o Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as 19 nações com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, a Apex Brasil divulgou um estudo que revelou dados sobre o comércio exterior entre o Brasil e os países membros. E quem está ao vivo aqui conosco no estúdio da Voz do Brasil e traz detalhes é Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil. Uma boa noite, Igor. Boa noite. Como falamos, Igor, o Brasil este ano está na presidência temporária do G20, um grupo que reúne as maiores economias do mundo e representa cerca de 80% de todas as riquezas produzidas. Qual a importância dessa relação entre o Brasil e o G20 em termos de comércio exterior? Bom, Luciana, o G20 ele reúne vários dos principais parceiros comerciais do Brasil, que inclui, por exemplo, a China, Estados Unidos e a Argentina. Nosso fluxo de comércio com os países individualmente chega a quase 400 bilhões de dólares. É 68% de tudo o que a gente transaciona com o mundo. Em 2023, a gente exportou 219 bilhões de dólares para esses países, com um saldo muito positivo de 44 bilhões. Nós fomos o 22º destino desse grupo e o 7º maior fornecedor. Então, isso mostra bastante a relevância comercial que os países do G20 têm hoje para a economia brasileira. E por que a Apex Brasil decidiu lançar essa publicação trazendo o perfil do comércio e investimento do grupo? O grupo, os próprios números mostram que é muito relevante para o Brasil. E o fato de o Brasil estar presidindo e sediando o G20 gerou a oportunidade para essa publicação, né? Criar um conteúdo que seja útil, mas também bastante confiável para a sociedade. E por sociedade falando setor privado, especialmente empresas brasileiras, governo, imprensa, academia, de forma que a gente conseguisse prover uma informação sobre a relação comercial e de investimentos do Brasil com esses parceiros, né? Hoje, como vocês mencionaram, os membros do G20 eles representam 85% do PIB mundial, mais de 75% do comércio e 2/3 da população global. Então, esses são mercados bastante relevantes para a gente, por isso a publicação acaba mostrando esse relacionamento em termos de produtos e serviços do Brasil com esses parceiros e a atração de investimentos desses mercados. Você pode falar um pouco que tipo de dados esse estudo traz em relação aos números de exportação e importação e que destaques a gente pode dar? A gente pode mencionar, por exemplo, esse estudo ele procura trazer um pouco do raio-x do nosso comércio com os países, mostrando um pouco da nossa balança comercial, quais são os principais produtos que o Brasil vende para esses mercados, o que a gente está comprando, panorama do nosso acesso ao mercado. A gente, por exemplo, falou sobre o acordo, a importância do acordo Mercosul-União Europeia, o próprio acordo com o Canadá, por exemplo, são acordos que estão sendo negociados e o nosso acesso ao mercado é um grande desafio. 50% de tudo que esses países compram provém de países parceiros com acordos comerciais. Então o Brasil ele precisa se engajar nesse desafio e se mostrar potencial para esses mercados, né? A gente também tem questões regulatórias que estão impactando comércio e investimentos.
E, além disso, a gente faz um detalhamento a respeito do investimento direto desses mercados aqui no Brasil. Os países eles têm um estoque de investimento no mundo de 24 trilhões de dólares. É 60% de tudo que o mundo investe nos países. E a gente tem 455 bilhões de dólares aqui no Brasil, o que representa mais da metade do IED em território nacional. Então, esses mercados do G20 eles são muito relevantes, não só do ponto de vista de comércio, mas de investimentos também. E o estudo traz ainda mais de 9 mil oportunidades para exportações brasileiras. Isso foi identificado pela Apex, né? Como é que foi feito esse trabalho, esse levantamento? Isso, Luciano. A gente tem uma equipe de inteligência que trabalha com uma metodologia de oportunidades. A gente calcula oferta exportável brasileira, demanda de todos os países do mundo em termos de produtos e a competição dos outros países para conseguir chegar nas melhores estratégias comerciais. E a gente tem um produto chamado Mapa de Oportunidades que está disponível para as empresas poderem acessar esse mundo de oportunidades para os nossos produtos e serviços, né? E quais setores que se identificaram que têm um potencial ainda para ser explorado? Quando a gente fala em G20, é um grupo muito diverso de países. A gente tem oportunidades em diferentes setores. A gente dá destaque principalmente para aqueles setores que estão na carteira de empresas apoiadas pela agência, como é o caso, por exemplo, de alimentos, bebidas e agronegócio. Existem setores com oportunidades em casa e construção, em moda, em máquinas e equipamentos, economia criativa, serviços, saúde, ou seja, é uma abordagem bastante diversificada. A gente tem oportunidades para diferentes tipos de produtos nesses mercados. O senhor fez referência aí à questão de estoques de investimentos, né, dos países do G20 aqui no país e vice-versa. O que é que o estudo traz de informação a respeito disso? E há a tendência de receber mais investimentos? Esses mercados eles são origem relevante do investimento no Brasil. Então, por exemplo, aqui nesse grupo de países, nós temos os Estados Unidos, que tem uma grande representatividade na economia brasileira em termos de investimentos. Nós temos, por exemplo, os países da União Europeia, que representam aí quase metade de tudo que é investido no Brasil, e países que estão com investimentos emergentes aqui na economia, como é o caso da China, por exemplo, que se tornou recentemente o maior investidor asiático aqui no Brasil. Então, temos oportunidades para explorar em diversos setores da economia essa relação de investimento direto. Igor, a gente tem só um minutinho agora. Qual a importância desse estudo para esse momento do Brasil, que está à frente do G20 e recebendo a cúpula? E também você pode falar como é que a gente pode acessar esse estudo? Perfeito, é só acessar o site da Apex Brasil, o estudo está disponível, todo é gratuito, então qualquer pessoa pode acessar. E eu acho que a grande importância desse estudo é mostrar como que a gente pode alavancar a relação comercial e de investimentos com esse mercado. Mostrar também como o Brasil, como a gente pode consolidar a imagem do Brasil como parceiro confiável de negócios internacionais e mostrar a relevância do Brasil como um país que reúne estabilidade econômica, segurança energética, uma matriz de energia renovável e verde, estabilidade geopolítica, ou seja, nós temos vários elementos que nos posicionam de forma estratégica para fortalecer os laços econômicos com todos esses mercados. Qual é o site para quem quiser mais informações? www.apexbrasil.com.br. Perfeito. Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. É hora de organizar recibos, documentos e tudo o que é preciso para acertar as contas com o Leão. É que semana que vem, dia 15 de março, começa o prazo para declarar o imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração desse ano. A expectativa é que 43 milhões de contribuintes preencham o documento. O prazo para entregar o imposto de renda começa em 15 de março. Neste mesmo dia, o programa para fazer a declaração será liberado. Os contribuintes têm mais de 2 meses para acertar as contas com o Leão, até 31 de maio. E é possível utilizar o modelo pré-preenchido, que simplifica o processo com dados de declarações passadas. Essa forma está disponível para declarantes que possuem conta gov.br nos níveis ouro e prata. Fique atento às mudanças. Com a correção da tabela do imposto de renda, quem teve até R$ 30.639,90 de rendimentos no ano passado não precisa pagar o imposto. Por outro lado, precisa declarar quem recebeu acima desse valor,
Também quem tem atividades em área rural e possui uma receita bruta que, com a correção, passa para R$ 153.199,50. E quem deseja atualizar bens no exterior deve preencher o documento. José Carlos Fonseca, secretário nacional do Imposto de Renda, explica os pontos que merecem mais atenção. Faça as correções devidas, faça as inclusões devidas. Pode ter coisa errada ali dentro? Pode. Nós buscamos essas informações de fontes externas, que podem ter vindo viciadas também, então cabe a quem corrigir isso? Cabe ao contribuinte. Se ele sentir que falta alguma coisa ou que tem alguma coisa divergente, é importante ele entrar em contato com essa fonte, porque a informação está errada lá. Este ano, a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações. A página do Imposto de Renda na internet também traz uma novidade: um atendimento virtual para ajudar os usuários a saberem se estão obrigados ou não a declarar o imposto de renda, como detalha Juliano Neves, subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal. O nosso chatbot disponível no site da Receita, o Léo, estará preparado para responder as perguntas e auxiliar o cidadão em descobrir se ele tem ou não que fazer uma declaração de imposto de renda. Certo? Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural, o nosso chatbot irá começar a responder. O primeiro lote de restituição começa a ser pago no dia 31 de maio e o quinto e último lote, dia 30 de setembro. E como no ano passado, quem fizer a declaração primeiro e solicitar a restituição via Pix, desde que seja o número do CPF, entra na lista de prioridade para receber a restituição. Quem perder o prazo para fazer a declaração terá que pagar uma multa de pelo menos R$ 165,74. Reportagem Luciana Colares de Holanda. As trocas comerciais entre Brasil e Espanha somam 12 bilhões de dólares por ano. A Espanha é o segundo país de origem de investimento direto estrangeiro no Brasil, com empresas consolidadas que somam 60 bilhões de dólares. Para aumentar e diversificar o intercâmbio comercial, o presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Foram assinados acordos na área de comunicações, ciência, tecnologia, inovação, educação e saúde. Além de comércio, os dois presidentes trataram da guerra entre Rússia e Ucrânia, de Israel e Hamas e o acordo Mercosul e União Europeia. Na reunião bilateral, os principais assuntos foram a relação entre os dois países e temas do cenário internacional, como o agravamento da situação humanitária na faixa de Gaza, com a guerra entre Israel e o Hamas, e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi o que afirmou o presidente Lula em entrevista à imprensa após o encontro. Há desejo unânime por um mundo de paz e prosperidade. É fundamental avançar rapidamente na criação de um Estado palestino e reconhecê-lo como membro pleno da ONU. Um Estado que seja economicamente viável e que possa conviver em paz com Israel. Outro tema do encontro foram as negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que já duram mais de 20 anos. A União Europeia precisa desse acordo. E o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Nós chegamos a uma situação que nós precisamos, politicamente, economicamente e geograficamente, fazer esse acordo. Nós precisamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Já o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, agradeceu o esforço do Brasil para avançar com o acordo e disse que a iniciativa reforça os vínculos comerciais e de investimento entre os dois países. Lula e Sánchez também participaram de uma reunião com empresários espanhóis, conduzida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e autoridades espanholas. Os dois governos assinaram acordos nas áreas de comunicações, ciência, tecnologia e inovação, educação e saúde. De acordo com o Itamaraty,
a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil, com estoque total de investimentos de 59 bilhões de dólares e fluxo anual de 3 bilhões e 300 milhões de dólares nos últimos anos. Reportagem Jéssica Gonçalves. Com 31 países envolvidos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode criar a maior área livre de comércio do mundo. No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação. Aprovado em 2019, após 20 anos de negociações, o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor. A Stella Sanches, empresa montadora de carros, anunciou hoje um investimento de 30 bilhões de reais no Brasil até 2030. A fábrica é dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot. O anúncio foi feito durante encontro entre o presidente Lula e o diretor executivo global da empresa no Palácio do Planalto. O anúncio representa o maior investimento na história da indústria automotiva do Brasil e da América do Sul. Com o anúncio, o investimento privado do setor automobilístico no país nos próximos anos já alcança 65 bilhões de reais, com valores anunciados por outras montadoras. Uma das ações do governo federal no setor é o Mover. O programa, lançado no fim do ano passado, incentiva investimentos nos chamados veículos verdes, que consomem menos combustíveis fósseis e ajudam na preservação do meio ambiente, com os carros híbridos e elétricos ou movidos a hidrogênio verde. E o Brasil deve receber mais investimentos também no setor de portos. Devem ser mais de 14 bilhões de reais até 2026. Para os próximos 3 anos, estão previstos leilões de 35 empreendimentos em todo o país. Com a parceria da iniciativa privada, o governo prevê o desenvolvimento e modernização da infraestrutura e ampliação da cadeia logística para a entrada e saída de cargas nos principais portos do país. As novas oportunidades de investimento foram apresentadas pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em evento em São Paulo. Os leilões se iniciou a partir agora do mês de abril aqui em São Paulo, na B3. E a partir daí a gente quer dar celeridade nesses empreendimentos para a gente fazer com que venha mais operadores internacionais, mais operadores brasileiros, para fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda e a gente estruture cada vez mais os nossos portos para a gente poder fazer nossas importações, como também ampliarmos cada vez mais as exportações, tendo em vista o crescimento das exportações do Brasil, que só no ano de 2023 foi um crescimento de mais de 10%. E isso dialoga com a importância de estruturarmos os nossos portos no país. O pagamento da primeira parcela do programa PED Meia começa no dia 26 de março. O calendário de pagamento do chamado Incentivo Matrícula, no valor de R$ 200, foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. O depósito vai ser feito de acordo com o mês de nascimento dos alunos, em contas digitais, que serão abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes. Recebem no dia 26 de março os alunos nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário segue até o dia 3 de abril, quando nascidos em novembro e dezembro vão receber o pagamento. Caso o estudante contemplado seja menor de idade para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, será necessário que o responsável legal autorize o estudante a movimentar a conta. A autorização pode ser feita em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a utilização do valor recebido. O PED Meia prevê o pagamento de um incentivo mensal de R$ 200, que o estudante de escola pública deve receber se tiver frequentado pelo menos 80% das aulas durante um mês. Cada aluno recebe também mais uma poupança de R$ 1.000 ao final de cada ano que for aprovado. Mas o valor só pode ser sacado depois da conclusão do ensino médio. O incentivo para manter jovens de baixa renda na escola até o fim do ano do ensino médio pode chegar a R$ 3.000 por ano. Um ato simbólico hoje devolveu oficialmente o território indígena do povo Paracanã, no Pará. A comitiva contou com representantes do governo federal e do Supremo Tribunal Federal. A desintrusão da terra indígena Piteréua começou em outubro do ano passado, resultando na destruição de garimpos e outras atividades ilegais e também redução do desmatamento na região.
A entrega simbólica da terra indígena Piteréua ocorreu durante a Assembleia do Povo Paracanã. O local foi por anos alvo do garimpo, de grilagem de terras e chegou a ser a área mais desmatada do Brasil nos últimos 4 anos. Para se ter uma ideia, em 2022, o território respondeu por 30% do desmatamento de terras indígenas do país. Em outubro do ano passado, o governo brasileiro montou uma grande operação de desintrusão para combater os crimes que ocorriam na terra indígena. No ato de devolução, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, comemorou o resultado. É uma grande conquista, foi uma desintrusão muito complexa, né? Uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, né, as lideranças indígenas, as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo, né, toda essa operação. Essa entrega é uma entrega oficial e ao mesmo tempo simbólica, porque o território já é deles. E nós aqui viemos entregar o território livre desses invasores. Podemos dizer que é um dia histórico, porque o território é sagrado para todos os povos indígenas. Com a desintrusão, os índices de desmatamento já começaram a cair. Segundo o Senzipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, em janeiro não houve nenhum alerta de desmatamento na região. A operação de desintrusão foi ordenada pelo STF e executada pelo governo federal. Durou cerca de 90 dias e contou com a ação integrada de 19 órgãos e instituições públicas. Reportagem Graciele Bittencourt. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E durante o mês, o governo federal promove uma série de ações para atender a elas. Como a inauguração de 2 novas casas da mulher brasileira e 2 centros de referência de atendimento à mulher. Foi o que disse a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, durante o programa Bom Dia Ministra de hoje, transmitido pelo canal Gov. Nós estamos aí com a inauguração de 2 casas da mulher brasileira, 2 centros de referência, as casas, uma em Teresina, a outra em Ananindeua, no Pará, os centros de referência na Cidade Ocidental e Jataí, Goiás, né? São 4 inaugurações que são serviços de entrega para a população. Estamos discutindo e fechando o aumento das patrulhas Maria da Penha, principalmente para os municípios pequenos, né? Onde não vão ter o serviço, não tem DEAN. Durante o programa, a ministra Cida Gonçalves lembrou que termina nesta sexta-feira o prazo para as empresas entregarem um relatório de transparência salarial, que trata sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. A lei determina a equiparação de salários entre mulheres e homens em situações em que os dois desempenham funções equivalentes, ou seja, quando realizam o mesmo trabalho com igual produtividade e eficiência, independentemente do gênero. Dia 8 encerra de fato o prazo para as empresas fazerem o seu relatório. Dia 18 nós vamos fazer um debate com as empresas, apresentar o que é o relatório, pactuar algumas coisas e no dia 31 o relatório vai ao público, vai no site para que qualquer pessoa possa acessar, possa ver qual é a desigualdade ou qual a igualdade de cada empresa no Brasil. E lembrando que após a publicação, as empresas que não cumprirem, nós vamos notificar, a empresa tem 90 dias para poder recorrer e se o que elas argumentarem não for suficiente, vão ser notificada e então vai ter fiscalização e multa. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Na quinta-feira, dia 7 de março, o Tribunal de Contas da União realiza seminário sobre governança, sustentabilidade e inovação na administração pública. O evento é voltado para servidores, auditores e gestores que atuam nessas áreas. Durante o encontro, será apresentado o novo Índice de Avaliação de Governança Organizacional do TCU. A novidade alcança mais de 400 organizações federais com autonomia administrativa e financeira. No encontro, serão apresentadas informações sobre o atual ciclo de avaliação sobre o tema. O seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 9 horas da manhã.
Também é possível acompanhar de forma presencial no Instituto Cezerdelo Correia, em Brasília. A inscrição é gratuita e já está disponível. Acesse em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma discussão sobre porte de maconha. STJ manda prosseguir a ação de Arthur Lira contra Renan Calheiros. Empregado tem direito a ser ouvido por videoconferência em audiência trabalhista. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal não discute legalização de drogas. No início da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do STF explicou que a discussão na corte se dá unicamente em torno do aspecto jurídico do uso pessoal da maconha e da diferenciação entre usuário e traficante. Neto Costa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que é preciso definir critérios objetivos para auxiliar a polícia, o Ministério Público e o Judiciário a diferenciar o usuário do traficante. O ministro Barroso destacou ainda que o tema em discussão no STF não é sobre a liberação das drogas, mas sim a definição de parâmetros para dizer o que pode ser caracterizado como tráfico ou como porte para consumo pessoal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário. O placar está em 5-3 para considerar inconstitucional enquadrar como crime o porte de maconha para consumo pessoal, mas já há uma maioria para a fixação de uma quantidade para diferenciar o usuário do traficante. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ação ajuizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros deve ter continuidade. A determinação é do STJ. Fátima Uchoa. Arthur Lira acusa Renan Calheiros de cometer injúria, calúnia e difamação ao falar em entrevista em julho de 2022 sobre o suposto vazamento de informações sigilosas de operação da Polícia Federal em Alagoas, a qual o envolveria. O juízo de primeiro grau e o Tribunal do DF extinguiram o processo porque as custas processuais só foram recolhidas em março de 2023. Já no STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso especial do presidente da Câmara. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, é descabida a extinção do processo, já que as alegações do deputado seguem a jurisprudência do STJ. A queixa-crime foi apresentada no prazo decadencial de 6 meses e o juízo de primeiro grau, ao verificar a falta de pagamento, não abriu prazo para a correção. Empregado que mora nos Estados Unidos tem direito a ser ouvido por videoconferência em audiência trabalhista. A decisão é da 8ª turma do TST, Samanta Flor. Dispensado em maio de 2017 pela Sompo Seguros de São Paulo, o empregado ajuizou a reclamação 3 meses depois, com pedido de verbas indenizatórias. No mesmo ano, viajou para os Estados Unidos, onde passou a residir e a trabalhar. As instâncias de primeiro e segundo graus negaram que ele fosse ouvido por videoconferência. O caso chegou ao TST. A 8ª turma garantiu ao ex-empregado o direito de ser ouvido de forma telepresencial. TSE autoriza o Podemos a utilizar o número 20 como identificador oficial do partido. A numeração era usada pelo Partido Social Cristão, que foi incorporado pelo Podemos em 2023. Ana Fabre. O Diretório Nacional do Podemos alegou que a mudança é justificada pela nova identificação da legenda após o Partido Social Cristão ser extinto. O relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, concordou com a justificativa da legenda e destacou que, na incorporação, todos os acervos de direitos e obrigações do partido incorporado são transferidos. Um ex-gerente de uma agência dos Correios no Maranhão foi condenado por forjar assaltos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal
Federal. Nos boletins de ocorrência, o então gerente afirmou que os assaltantes forçaram ele a ir à agência e entregar o dinheiro do cofre. Mas o alarme não disparou, nem as imagens das câmeras foram captadas em nenhum dos 3 assaltos. A Justiça Federal condenou o funcionário a devolver mais de R$400 mil, além de prestar serviços à comunidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Comissão aprova novos critérios para volume sonoro em igrejas e templos religiosos. Senado premia mulheres de destaque com o diploma Berta Lutz. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria um marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, uma medida prevista na Constituição desde 2012. A ideia da legislação é melhorar a gestão das políticas culturais nos estados, municípios e pelo governo federal. Senadores consideram que a proposta democratiza e fortalece o setor ao prever uma organização mais descentralizada e participativa. Os detalhes com Janaína Araújo. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que institui o Sistema Nacional de Cultura, que previu a necessidade de lei sobre o tema e a articulação com outros sistemas nacionais e políticas setoriais de governo. O relator na Comissão de Educação, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apontou a importância da proposta. Uma federação que envolve 3 diferentes entes e que cada um tem pela Constituição muitas ações concorrentes, é fundamental se ter um sistema articulado com a definição de tarefas, de responsabilidades, de financiamento. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, observou que o Sistema Nacional de Cultura é organizado em regime de colaboração descentralizada e participativa e num processo de gestão e promoção conjunta de políticas. Denúncias de manipulação de resultados em jogos de futebol dos campeonatos brasileiros das séries A até D deverão ser investigadas por uma CPI no Senado Federal. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, informou que já está trabalhando para colher as assinaturas necessárias para a instalação da CPI na casa. Romário afirmou que o país precisa descobrir o que está acontecendo com o esporte, que é a maior paixão nacional. Ele citou o relatório apresentado por uma empresa denominada Esporte Radar, segundo o qual 109 jogos tiveram resultados suspeitos de manipulação somente em 2023. O senador fluminense ressaltou que a CPI deve investigar a possível relação entre a manipulação de resultados e as várias empresas de apostas que atuam no país. Após anos de mercado totalmente sem regulamentação e pela enorme quantidade de dinheiro que o setor movimenta, não podemos mais fechar os olhos para o que vem acontecendo com a integridade do nosso esporte, que é o esporte número 1 e mais popular do planeta. A paixão de todos, não só brasileiros, como todos nós, do mundo que gostamos de futebol. E a Comissão de Esporte rejeitou um projeto que criava um programa de transparência sobre decisões de árbitros em partidas de futebol, com a liberação de áudios e vídeos da cabine do VAR. O relator da proposta pontuou que a liberação do áudio já está em discussão na Confederação Brasileira de Futebol. Repórter Luiz Felipe Liasbra. A Comissão de Esporte rejeitou a criação de um programa de transparência na divulgação das decisões dos árbitros de futebol e seus assistentes, que obrigaria a reprodução em tempo real do áudio
e do vídeo da cabine do VAR. Ao pedir o arquivamento do projeto, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é especialista em direito esportivo, ressaltou que a liberação do áudio já está em discussão na Confederação Brasileira de Futebol e ressaltou que não é papel do Estado interferir na autonomia das instituições esportivas. Não é papel do Estado, portanto, e aí sim, interferir nos elementos inerentes à lex esportiva, que se constitui no sistema transnacional esportivo, pelo qual as regras esportivas são estabelecidas e publicizadas para atores externos, observando a autonomia do esporte global, a igualdade e a incerteza do resultado final. O projeto será enviado ao arquivo se não houver recurso para votação no plenário do Senado. Em depoimento à CPI da Braskem, o servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Thales Sampaio, disse que a petroquímica foi negligente e imprudente na exploração de salgema em Maceió. A CPI investiga os culpados pela tragédia na cidade alagoana, que tirou mais de 14 mil famílias de suas casas por conta do afundamento do solo na região. Repórter Érica Christian. O servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, hoje Serviço Geológico do Brasil, Thales Sampaio, revelou que a petroquímica não tinha técnicos e equipamentos para fazer o monitoramento das minas de salgema em Maceió. Revelou pressão para não acusar a empresa, que tinha dados, já em 2004, sobre a fragilidade da localidade das jazidas. O geólogo destacou que a Braskem atuou para não ser responsabilizada pela tragédia, mesmo diante de laudos que descartaram problema de solo, de inundação, de dissolução de rochas e de falhas e fraturas nos bairros onde há as minas. Fizemos vários ensaios de laboratório e mostramos categoricamente que não há fragilidade geotécnica no bairro. Problema da hidrogeologia, rebaixamento do aquífero, não havia nenhum problema. Não foi isso que causou a subsidência do bairro. Ao citar a extração de 750 mil caminhões de salgema, o que equivale a 3 vezes o tamanho do estádio do Maracanã, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, avalia que a Braskem sabia dos riscos. Será que com os poços que foram perfurados e com aquilo que foi retirado, não dava para ter a certeza de que estava ultrapassando o limite da segurança? Então esse aspecto aqui, ele ficou mais do que configurado que sim, que teve uma busca predatória pelo lucro. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que fixa limites sonoros para as atividades religiosas. Atualmente, a medição é baseada numa resolução do CONAMA de 1990. A proposta seguiu para o plenário. Repórter César Mendes. Pelo projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, as emissões sonoras em templos de qualquer crença, em ambiente externo e durante o dia, ficam limitadas a 85 decibéis quando em áreas industriais, 80 decibéis em zonas comerciais e 75 decibéis em regiões residenciais. Durante a noite, os limites são de 10 decibéis a menos em cada um desses ambientes. A proposta determina ainda o prazo de 90 a 180 dias para adequações necessárias ao cumprimento da lei, caso os limites tenham sido ultrapassados. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, explicou que atualmente uma resolução do CONAMA de 1990 é que estabelece de forma genérica esses limites. Essa resolução do CONAMA, que serve de parâmetro para a articulação das políticas públicas de controle e prevenção à poluição sonora, é omissa ao disciplinar as atividades de natureza religiosa, especialmente as que envolvem a comunidade de fiéis. O projeto segue agora para análise do plenário. O Senado homenageou, em sessão realizada hoje, 5 mulheres brasileiras com o diploma Berta Lutz, uma premiação anual da Casa Legislativa como parte das atividades sobre o Dia Internacional da Mulher. Senadoras e homenageadas destacaram o papel das mulheres na construção da igualdade de gênero no país e defenderam a participação feminina nos espaços de poder. Repórter Bianca Mingotti. A Procuradora Especial da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que cada uma das agraciadas dá continuidade ao legado de Berta Lutz, líder feminista que defendeu o direito ao voto das mulheres em prol da igualdade de gênero. O Senado Federal homenageia sua coragem, sua determinação para provar que sim, nós mulheres podemos ocupar todos
todos os espaços sociais reservados aos homens com os mesmos direitos e deveres. Uma das agraciadas, Luciana Lócio, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra do Tribunal Superior Eleitoral em uma das 2 cadeiras da instituição destinadas exclusivamente a advogados. Ela ressaltou a importância da ocupação feminina em todos os ambientes de poder. Com trabalho extenso no combate à violência contra a mulher, na Procuradoria da Mulher do Ministério Público da Paraíba, Dulcerita Alves reconheceu a luta das mulheres que a sucederam, em especial na luta pelo direito ao voto. Também foram agraciadas com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz as professoras Gina Vieira Ponche de Albuquerque, que atuou por mais de 30 anos na rede pública do Distrito Federal e autora do projeto Mulheres Inspiradoras, e Maria Mary Ferreira, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, compromissada com temas como feminismo e políticas públicas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projetos selecionados pela bancada feminina nas áreas de educação e saúde. Câmara também aprova propostas de combate à violência contra a mulher. Deputados divergem sobre regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Boa noite. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso um projeto de lei complementar que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo. A medida dividiu a opinião dos deputados. Tadeu Venere, do PT do Paraná, elogia a iniciativa do governo que, segundo ele, visa corrigir a precariedade das condições de trabalho dos motoristas de aplicativo. O deputado observa que a falta de proteção social da categoria exige a adoção de medidas que garantam condições dignas de trabalho e renda. O texto prevê, entre outros pontos, uma jornada de trabalho definida, remuneração mínima e contribuição para a Previdência Social. Já Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o presidente Lula de querer interferir na autonomia dos motoristas de aplicativo. Na visão do deputado, a iniciativa só visa aumentar a arrecadação para cobrir o rombo do INSS e obrigar os trabalhadores a pagarem milhões de reais por mês aos sindicatos, sem tratar de melhorias para a segurança da categoria. Para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, o texto aumenta o desemprego e cerceia o direito do trabalhador de buscar sua autonomia. Ele sugere que os prefeitos criem um aplicativo que faça a intermediação entre o passageiro e o motorista. A ideia do deputado é que cada pessoa poderia cadastrar seu CPF na prefeitura para a emissão de nota fiscal. Com isso, ele só pagaria o imposto da prestação de serviço. Por sua vez, Alfredinho, do PT de São Paulo, afirma que o texto foi construído ao longo de um ano, com a participação de entidades sindicais e empresas, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos motoristas de aplicativo. Ele compara a situação atual ao trabalho análogo à escravidão e ressalta a importância de garantir direitos básicos, como contribuição previdenciária, limite de horas trabalhadas e remuneração mínima. Mas Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, informa que tem sido procurado por motoristas desesperados com a possibilidade de diminuição ou perda de suas fontes de renda. Na opinião do parlamentar, o governo age de forma hipócrita ao chamar o sistema Uber de explorador, que, segundo ele, paga R$ 30 a hora trabalhada, enquanto o governo paga o equivalente a R$ 6,42 a hora aos aposentados. E a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoentregadores e Motoristas de Aplicativos se reuniu para discutir o projeto enviado pelo governo que regulamenta o trabalho dessas categorias. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou. Entre as mudanças trazidas pela proposta, que precisa ser analisada pelo Legislativo em 45 dias por estar em urgência, está a fixação do período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma em 12 horas diárias. Segundo o texto, para receber o piso nacional, o trabalhador deveria realizar uma jornada de 8 horas diárias efetivamente trabalhadas. A remuneração mínima seria um salário mínimo,
hoje em R$ 1.412. O presidente da frente, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, discorda da proposta e afirma que a frente não foi convidada para participar das discussões do grupo de trabalho que foi criado para elaborá-la. Mas, curiosamente, foi convidada para a cerimônia da assinatura da proposta. Do grupo de trabalho, segundo informação oficial na página do governo, participaram 45 membros no total. Estavam representantes de 5 ministérios, Trabalho, Fazenda, Justiça, Previdência Social e Transportes, a Advocacia Geral da União, Casa Civil, associações e centrais sindicais que representaram os trabalhadores. Mas o deputado afirma que o projeto do governo não atende ao interesse dos maiores interessados, os motoristas de aplicativo. A nossa principal preocupação, que esse PLP ele veio com urgência, que é 45 dias para ser discutido aqui dentro da casa, é muito pouco, uma vez que ele foi gastou um ano aí o grupo de trabalho para chegar ao que chegaram nesse PLP, então 45 dias para se experimentar, debater é muito pouco. E nós vamos trabalhar então para que essa urgência seja retirada. Caso não consiga, vamos trabalhar para emendar aí o máximo possível que a gente conseguir para poder melhorar essa PLP. O deputado defende a votação de outro projeto apresentado pela frente, que estabelece outra metodologia de remuneração mínima. De acordo com o texto, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto, enquanto o cálculo não fosse aprovado localmente. Segundo a proposta apresentada pelo governo, o valor por hora trabalhada seria dividido assim: 25% para a remuneração, ou R$ 8,02, e 75% para a cobertura de custos, ou R$ 24,07, indenizatória para cobrir despesas com uso de telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, impostos, entre outros. O motorista de aplicativo Gleidson Veras trabalha para várias plataformas e reclama que a categoria não foi ouvida para elaborar o projeto. Ele acha que o projeto do governo diverge da realidade atual, que é o quilômetro rodado. O quilômetro é a nossa base de trabalho. A questão do tempo, o motorista de aplicativo hoje vai sobrar até menos do que um salário, praticamente, porque ainda vai ter que tirar do salário garantido, entre aspas, no projeto, para suprir um outro custo que ficou faltando ser pago. O cálculo não fecha, o cálculo não bate. E isso aí é resultado de sindicalistas que tentaram resolver um problema o qual não conheciam, porque não ouviram quem está lá na realidade, na labuta do dia a dia. Segundo a proposta do governo, os trabalhadores devem recolher para a Previdência 7,5% sobre a remuneração, já os empregadores 20%, e as empresas devem realizar o desconto e repassar para a Previdência Social, juntamente com a contribuição patronal. Para o motorista Gleidson Veras, isso precisa de uma solução, e a categoria está aberta ao diálogo. Ninguém nega que tem que pagar imposto, mas a gente quer que revolucione o trabalho, mas que não prejudique nem o usuário, nem plataforma, nem governo, muito menos o usuário final. No caso do auxílio maternidade, segundo a proposta do governo, as mulheres trabalhadoras teriam acesso aos direitos previdenciários do INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Trabalho. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a intenção do governo de acabar com o saque aniversário do FGTS. Ele observa que a medida em vigor permite que os trabalhadores tenham acesso a um recurso crucial para enfrentar momentos de aperto financeiro. O deputado argumenta que o FGTS pertence aos trabalhadores e que seu uso aquece a economia, estimula o comércio e gera novos empregos, o que favorece o próprio fundo. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apoia a redução da contribuição dos municípios ao regime geral de previdência social. O parlamentar alega que a oneração excessiva compromete os recursos destinados à saúde e à educação, além de dificultar o cumprimento das obrigações tributárias. Para o deputado, o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios é inútil, porque, segundo ele, o saldo credor já é impagável. Política. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo revogou a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, do PL, preso na semana passada. O Supremo Tribunal Federal havia comunicado após a prisão que caberia ao Legislativo Estadual decidir sobre o caso. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, ressalta a diferença de tratamento entre o deputado estadual Capitão Assunção e o deputado federal Daniel Silveira, que permanece preso. O congressista critica a postura dos colegas ao afirmar que a Câmara agiu com covardia diante do que considera ações arbitrárias do STF.
Ele entende que é preciso preservar a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão, mesmo em situações de discordância política. Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo demonstrou como devem funcionar os poderes numa república, com autonomia, independência e harmonia. Ele espera que a Câmara e o Senado também defendam o respeito às prerrogativas institucionais, especialmente a de que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Na avaliação de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu uma lição na Câmara, que em 2021 decidiu manter a prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Para ele, o caso de Silveira abriu caminho para a invasão de prerrogativas do Congresso e a censura cada vez mais frequente de parlamentares no Brasil. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, também considera importante a atitude da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que revogou a prisão do deputado Capitão Assunção decretada pelo STF. Ele elogia a atitude dos parlamentares estaduais por sua coragem e autonomia, mas lamenta a postura diferente da Câmara, quando a maioria dos deputados votou para manter a prisão de Daniel Silveira. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra o depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, à Polícia Federal. De acordo com o deputado, o general confirmou o envolvimento de Jair Bolsonaro na tentativa de romper com o Estado Democrático de Direito. O parlamentar reitera o caráter criminoso da tentativa de desacreditar a confiabilidade das urnas e de impedir a posse de um presidente eleito. Ele defende que todos os envolvidos sejam punidos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra que amanhã o Instituto Sueco Variedades da Democracia vai divulgar o relatório anual sobre a qualidade dos regimes democráticos no mundo. Ele antecipa que o estudo traz o aumento do número de países sob governos autocráticos que, em maior ou menor grau, violam princípios democráticos, como eleições livres e liberdade de expressão. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, condena a moção de repúdio aprovada pela Câmara de Vereadores de Niterói contra o coordenador do Programa Estadual de Segurança Pública, Major Abraão Clímaco. O deputado afirma que o programa, chamado Segurança Presente, é efetivo e tem ajudado a reduzir os índices de criminalidade em todo o estado, e que o militar, criticado por se manifestar politicamente nas redes sociais, sofre perseguição. Saúde. Léo Prates, do PDT da Bahia, está preocupado com o avanço da dengue no Brasil. O parlamentar alerta que o país atingiu a marca de 1 milhão de casos, com 214 mortes confirmadas e 9 unidades da federação em estado de emergência. Léo Prates propõe a criação de um pacto nacional para unir os esforços no enfrentamento à doença. Ele enfatiza a importância de medidas preventivas e do uso de novas tecnologias para controlar o vetor da doença, como mosquitos geneticamente modificados e drones. Educação. Merlong Solano, do PT, celebra a chegada do programa Pé de Meia no Piauí. Segundo o deputado, com investimento anual de R$200 milhões, o projeto visa reduzir a evasão escolar no ensino médio, especialmente entre estudantes de baixa renda, beneficiando quase 70 mil jovens piauienses. Dr. Francisco, do PT, também elogia o lançamento do programa Pé de Meia no Piauí. O deputado observa que os R$ 9.200, que totalizam o valor da Bolsa nos 3 anos de ensino médio, demonstram o compromisso do governo com a qualificação dos jovens para o mercado de trabalho e para um futuro mais promissor. Meio Ambiente. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, reclama da falta de resposta do IBAMA em relação ao processo de liberação da venda de pássaros entre os estados brasileiros. Segundo ele, mais de 500 mil criadores aguardam um posicionamento do órgão desde o ano passado. Gilson Daniel afirma que o IBAMA não cumpriu a promessa de resolver a situação, mesmo após vários encontros com o deputado e representantes dos criadores. Ele entende que a demora pode indicar a intenção do órgão federal de acabar com a criação de pássaros no Brasil. Votação.
Na sessão desta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de combate à violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Como parte das comemorações da Semana da Mulher, deputados e deputadas aprovaram projetos voltados para o combate à violência. Um dos projetos aumenta a pena para o crime de violência psicológica cometido a partir de manipulação de vídeos por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial. O crime de violência psicológica já é previsto no Código Penal, com pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A violência é descrita como um ato que cause dano emocional à mulher, ou que tem o objetivo de degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, chantagem ou ridicularização. O projeto aprovado aumenta a pena pela metade se a violência for cometida por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, com manipulação de imagens. A autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou a importância do agravamento da pena. Um projeto que, de fato, protege as mulheres dessa mais nova tecnologia, que é a inteligência artificial, que consegue botar a sua voz, o seu rosto, simulando o seu corpo com muita precisão, de meninas, de crianças, de adolescentes, de mulheres, para fazer crimes da tecnologia que afetem a reputação, a dignidade, o emocional e a psicologia dessas mulheres. Outro projeto aprovado, de autoria da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, prevê salas de acolhimento exclusivas para mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar que a mulher seja exposta a constrangimento e tenha sua privacidade garantida num posto médico ou hospital. O plenário também aprovou proposta que cria o projeto Banco Vermelho, com instalação nas praças das cidades de um banco dessa cor, com informações, frases e números de telefone como 180, voltados para combater a violência contra a mulher. O Banco Vermelho, de acordo com o projeto, vai fazer parte do Agosto Lilás, o mês dedicado à conscientização sobre o assunto em ambientes como escolas, universidades, estações de trem, metrô, rodoviária, aeroporto e outros lugares de grande circulação. O projeto foi apresentado pela deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Para ela, o combate à violência passa pela conscientização da população. O combate à violência contra a mulher passa pela conscientização e pelas ações. Então, o Banco Vermelho vem para ser mais uma ação de combate à violência contra a mulher, para conscientizar essas mulheres dos tipos de violência que existem, fazer com que elas se identifiquem como vítimas e, como diz Paulo Freire, a gente aprende no cotidiano. Então, o banco vai fazer parte do cotidiano do povo brasileiro e vai conscientizar as mulheres dos lugares que elas têm que ocupar e de como elas têm que ser tratadas. Outro projeto aprovado obriga as emissoras de rádio a transmitirem 1 minuto de informações sobre os serviços de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres durante a veiculação da Voz do Brasil. Todos os projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Também em comemoração à Semana da Mulher, o plenário da Câmara aprovou projetos selecionados pela bancada feminina nas áreas de saúde e educação. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre as propostas. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara aprovou projetos que garantem mais direitos para as mulheres nas áreas de saúde e educação. Um dos projetos aprovados cria o programa Empresa Rosa, para incentivar a contratação de mulheres que foram diagnosticadas e passam ou passaram por tratamento de câncer de mama. O projeto, apresentado pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, teve parecer favorável da deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá. De acordo com a proposta, a empresa que participar do programa vai receber o selo rosa e poderá usar isso em campanhas publicitárias. Para participar, entre outras coisas, a empresa terá de garantir às mulheres condições de trabalho adequadas às suas necessidades, inclusive em relação à jornada de trabalho. Poderá adotar, por exemplo, trabalho remoto e horários flexíveis, mas não poderá reduzir o salário das empregadas. A Câmara também aprovou o projeto que proíbe qualquer forma de discriminação contra alunas de pós-graduação e pesquisadoras grávidas ou que tenham acabado de ter filhos. Além disso, o projeto apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prorroga por 2 anos o prazo para que seja feita a avaliação de produtividade científica das bolsistas grávidas. O projeto foi defendido pela deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. É fundamental que a gente garanta a possibilidade de mães, de gestantes, de exercerem plenamente o seu processo de pesquisar, de estar na universidade. E muitas das vezes é negada para essa mulher tanto a possibilidade da sua carreira acadêmica, quanto a possibilidade, por exemplo, de acessar uma bolsa com a justificativa de que, olha, você é uma gestante. O projeto que cria o selo rosa para empresas que contratarem mulheres com câncer de mama e o que proíbe a
discriminação contra alunas grávidas na pós-graduação seguiram para análise do Senado. Um terceiro projeto aprovado, também selecionado pela bancada feminina da Câmara, cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Além disso, prevê incentivos para novas bibliotecas e a melhoria da rede atual. O projeto dá prazo até 2028 para que toda escola tenha uma biblioteca e obriga o governo federal a dar assistência técnica e financeira a estados e municípios. O descumprimento pode levar o gestor público a responder à ação de improbidade administrativa. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e recebeu o parecer favorável da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que é bibliotecária. Para Laura Carneiro, ao beneficiar os alunos, a proposta beneficia também as mulheres. Cria um sistema nacional de bibliotecas para todo o Brasil. Esse é um projeto importante para mulheres, mas também para as crianças brasileiras. O projeto que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.